E ontem, a decisão do Superior Tribunal de Justiça alterou o entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para a cobertura dos planos de saúde. E, claro, isso movimentou o dia, gerou muita discussão a respeito do assunto. Vamos conversar sobre isso, sobre essa mudança, com o advogado Juliano Pessoa, que está aqui com a gente. O que é que muda exatamente, hein? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia a todos que nos assistem. Primeiramente, Gilvan, acho que é importante a gente trazer uma mensagem aqui de tranquilização, vamos dizer assim, para as pessoas, né? Muita gente ficou desesperada com essa notícia e, de forma objetiva, tudo será negado a partir de então? Não, também não será assim, tá? Então, o que é que mudou, respondendo de forma mais objetiva a sua pergunta? A partir de agora, o STJ determinou que o rol passe a ser, em regra, taxativo, mas ele comporta ainda algumas exceções que poderão ser analisadas no caso concreto e dispensadas mesmo extra-rol. Mas isso naturalmente passará por uma análise mais criteriosa e mais rigorosa do que nós tínhamos até então. O que estava em julgamento, hein? O que se julgava, Sofia, essa discussão na realidade ela vem se arrastando há meses, né? Os especialistas na área já esperavam essa modificação, é especificamente esse ponto. O entendimento majoritário da jurisprudência no país inteiro era que aquele rol da ANS ele seria exemplificativo, ou seja, se teria ali o mínimo assistencial, mas nada impediria que, conforme prescrição médica, houvesse a cobertura de algo adicional, ou seja, algo que não estivesse contido naquele rol. As operadoras, elas reclamavam muito da questão da previsibilidade contratual e da segurança jurídica, né, que não se tinha com esse formato, porque ela muitas vezes era surpreendida no curso daquele contrato para fazer a cobertura de algo extremamente oneroso para ela. O STJ entendeu que era sensato esse raciocínio e que se deveria rever essa fórmula e decidiu então que o ministro relator ela até intitulou como um rol taxativo mitigado. O que seria isso? Justamente isso. Ele, em regra, é taxativo, ou seja, ele é rígido, a operadora só deverá cobrir o que consta no rol, mas ele comporta algumas exceções. E essas exceções o paciente deverá, Sofia, cumprir alguns requisitos. Então, assim, terá cada vez mais importância daqui para frente essa relação com o profissional médico para que se tenha muito detalhado aquele caso, muito bem justificado, muito bem fundamentado do porquê que aquele paciente necessitaria de algo extra-rol. Além disso, deverá se comprovar que o que consta no rol não atende à necessidade de saúde específica daquele paciente. E, além disso, a decisão também prevê que, caso o paciente solicite algo extra-rol, que já foi indeferido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, solicitou-se a inserção daquele item e a agência indeferiu. Esses casos também não serão atendidos. Então, nós temos hoje várias regrinhas, vários requisitos cumulativos que o paciente precisará atender e ele necessitará cada vez mais de uma assessoria mais técnica possível para poder atender esses requisitos da decisão de fato. Acho uma situação muito complicada, né? Você ter que convencer exatamente que aquele paciente, o outro não teria, mas aquele paciente em si, ele precisa. Eu gostaria que você falasse isso na prática. Um exemplo na prática, o que é que pode acontecer, por exemplo, em relação a determinada doença, a determinado atendimento? Vamos supor, Gil, vamos pegar uma doença no diabetes, vamos supor. Então, existem procedimentos e medicamentos contidos lá no rol para atender e assistir essas pessoas. Em regra, a operadora tem que dispensar o que está lá no rol a partir de agora. Porém, poderão existir casos em que o médico verifique que, apesar do paciente fazer uso do que já está disponível, ele não responde, o tratamento dele não responde na eficácia esperada e necessária. Então, nesses casos, ele poderá pleitear algo fora do rol. E aí precisará demonstrar de fato que ele utilizou o que está lá e não atendeu a sua necessidade de saúde, ou que não existe dentro do rol algo, uma terapêutica que de fato atenda a necessidade dele. Isto precisará de fato ser demonstrado a partir de agora para que exista a determinação da operadora cobrir fora do rol. Fora isso, infelizmente, o que nós veremos na prática, de fato, serão várias e várias negativas por parte da operadora,
fundamentando agora nessa decisão do STJ, né? Então, a realidade dos pacientes, de fato, será muito mais dificultada a partir de então. A discussão da decisão de ontem gerou muita discussão na internet, principalmente. As pessoas debateram sobre isso, discutiram a respeito. Por quê, hein? O senhor falou agora o que muda na prática para aqueles pacientes, mas por que tem tanta gente engajada e preocupada com essa definição? Veja, Sofia, infelizmente num país como o nosso, né, a gente na prática encontra uma grande distância entre a teoria e a realidade das pessoas, infelizmente. Antes, quando se tinha o rol exemplificativo, nós já tínhamos inúmeros abusos empreendidos pelas operadoras. Elas terminam não ajudando o paciente quando ele está ali pleiteando administrativamente. Vários pacientes já tinham que recorrer ao Poder Judiciário, mesmo com o rol exemplificativo. Então, na prática, o que as instituições que defendem os pacientes, as pessoas têm receio, é de uma desassistência lá na ponta, ainda maior, né? As operadoras vão enrijecer ainda mais as regras, né? E as negativas vão aumentar de número. Isso é o que, infelizmente, se espera. Há 2 dias nós tivemos aí veiculando na imprensa operadoras, antes da decisão do STJ, já negando alguns procedimentos, alegando que ele não consta no rol. Então, veja, imaginemos o que virá aí após essa decisão de fato. Então, é realmente importante que o paciente assim, se atente. É importante que a sociedade também, Gilvan e Sofia, participe efetivamente daquelas audiências públicas, que é o momento da sociedade discutir, levar contribuições, levar questionamentos, reclamações para a Agência Nacional de Saúde Suplementar, porque hoje, vale destacar que, de fato, existe uma periodicidade muito mais curta de atualização desse rol e existem regras, inclusive, de que caso a ANS não se manifeste dentro do prazo previsto pela legislação, esses procedimentos e medicamentos poderão ser automaticamente inseridos no rol da ANS. Então, ou seja, tem de fato uma agilidade maior nessa atualização do rol. Mas é importante que a sociedade se atente, e as instituições, especialmente que defendem os pacientes, da necessidade de participar ativamente desse processo, senão o preço realmente maior termina caindo no colo dos beneficiários, realmente. Outra coisa me preocupou quando você falava sobre as exceções e dizia o seguinte: aquele paciente que está buscando aquela alternativa de tratamento ou aquele tipo de tratamento e ele já foi negado para outra pessoa pela Agência Nacional. Isso continua valendo. É como se criasse uma espécie de jurisprudência, né? Claro, guardadas as devidas proporções, que não tem nada a ver, mas a decisão da ANS daquele assunto ali está decidido e a pessoa não pode ter esse atendimento. É isso, pelo que eu entendi? Olha só, Gilvan, só fazendo um adendo. Na realidade, não é que houve uma negativa para um outro paciente. Houve o pedido de inserção no rol, tá? E não foi inserido. Exatamente. A agência, ao analisar, ela decidiu por não inserir. Então, se esse for o pleito daquele paciente e já tiver havido uma manifestação formal da agência contrariamente à inclusão, ele não poderá ser assistido fora do rol diante da análise que foi feita tecnicamente. Existem muitas dúvidas, muito receio das pessoas, né? Eu acho que as pessoas têm que prestar mais atenção nesse rol, né, de procedimentos, de atendimentos. É necessário estar ligado quanto a isso e ligado também na assinatura. Quando você vai fazer um plano de saúde, é necessário você entender que plano de saúde é aquele, quais os procedimentos que tem, se existe alguma dúvida. Eu acho que a cada dia é necessário que a gente tenha mais consciência em relação a isso quando vai assinar um contrato. Porque queira ou não queira, você está pagando por um serviço. A gente entende também a questão dos planos de saúde, que tem a questão financeira, de atendimento, do laço financeiro, mas é preciso que se assine e se pense antes de assinar e veja tudo isso. Eu acho que é importantíssimo, Gil, você levanta um ponto realmente interessante. É importante que o paciente, o beneficiário, ele passe a procurar ajuda prévia, ou seja, antes dele contratar aquele plano, que ele busque auxílio. Como ele é leigo e um contrato ali, o contrato é de adesão, ele não tem como discutir as cláusulas, é importante que ele busque ajuda profissional ou ajuda de algum conhecido que tenha um pouco mais de conhecimento para poder ler com ele o contrato e aí, de fato, verificar se é o melhor para ele ou não, naquele caso concreto. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço. Bom dia para todos.